Olá, gente! Estamos aqui na maratona. Quero dizer, que a Ana e o Jonas passaram para mim o anel. Vamos lá, vamos seguir nessa rota fabulosa dessa maratona espetacular. Jonas já chegou, o Manso também. Não dá nem tempo da gente dar 2 dedos de prosa com a humanidade, coisa mais linda. Vamos convidar os dois. Essa conversa boa entre nós. Hoje uma maratona da editora Casa do Lobo. Ei, que fabuloso! Chega, Manso! Ai, que coisa boa! Vai ficar aí sozinha falando um monte. Que coisa mais linda! Tudo bom, Tudo querido? bem, irmã? Oi, Mansi! Tudo jóia, mano? Tava vendo... Oi, Bete Cruz! Eu estou aqui já há um tempão na maratona. Tava vendo o Jonas agora há pouco entrevistando. Não dá tempo nem de almoçar, né, Jonas? Não dá. Olha, tá rolando ali um lanchinho de frutas, mas isso é um uma desrespeito total com a mediadora. Isso não tá certo, não. Vamos lá, gente. Vamos começar, recomeçar, continuar essa costura boa que a gente veio das janelas, entramos pelo círculo, entrando por 2 tempos e chegamos aqui. Tem concerto. Antes de qualquer verso, eu vou apresentar essas 2 figuras para quem são eles, para o mundo e para mim. Olha, Elizabeth, obrigada, gente, que está entrando aí, que está seguindo nessa maratona. A gente permite, assim, que você traga o seu lanchinho para ficar aqui na frente da tela. Vou começar pelo Jonas, que conheço há mais tempo, né? Desde outras e tantas e outras vidas, que é meu irmão, por acaso, minha gente. A gente está aqui por acaso, assim, somos irmãos por acaso. Por acaso do encantamento. Então, falar dele é sempre uma delícia, porque é falar de doçura, de cola, a pessoa que come frutas, né, lindamente, no lanche da manhã, que sabe tecer de maneira muito gostosa, com encantamento. Mansi, tá tudo certo aí, Mansi? Tudo certo. Tu tá congelou a imagem aí? Tá congelando um pouquinho, coisa pouca. Nada que com o frio. andar da carruagem. Aí não tá fazendo frio, mas aqui em São Paulo tá um frio lascado. Então deve ser esse frio lascado. A Juliana Basile que entrou, que delícia. Márcia, todo mundo que está chegando. Então, falar de Jonas é falar de doçura, de encantamento, de colo, de delícia. Falar do Mansi, que eu conheço há pouco tempo, mas é falar de mansidão. Eu acho que o nome dele faz muito eco. Né? Ele tem uma voz mansa, ele tem um olhar manso, ele tem uma costura mansa para o outro. Uma delícia, né? Eu acho que a Casa do Lobo também está fazendo essa história entre nós, que é nos agregar, né? Agregar os autores, os ilustradores. Isso está sendo fabuloso nessa maratona. E eu gostaria de começar a nossa prosa perguntando para os dois, que cada um vai responder no seu tempo. Minha gente, a palavra quebrada tem conserto? Quem começa? Jonas, fala aí, Jonas. Primeiramente, é uma alegria estar nessa live com você, Ana Carolina, e com esse ilustrador muito querido, muito amado, que é um amigo que a minha família ama. Não só eu amo o Mansi aqui, os meus pais admiram, respeitam, amam como um filho. E eu trouxe aqui Regina Lobo. Com licença que eu vou mostrar o meu percurso com o Mansi. Nós começamos Virando Estrela, em 98. Virando Estrela. Amigos do Folclore Brasileiro, em 2000. E a Assustadora Bola Fria e a Gata que Ninguém Via, que foi aqui que a Sueli Lemos conheceu o Mansi e me convidou para eu estar com ele. Então, a nossa história já é o nosso quarto trabalho juntos. E o Mansi, ele inspira confiança, é um amigo leal, é um amigo querido. Mesmo quem não o conhece, é como se o conhecesse assim há décadas, há séculos. É verdade. Ele é um coração aberto, além de... quando o profissional
concilia talento e características de caráter, de integridade, isso é formidável. E é o que acontece com você. Então é um prazer estar aqui com vocês dois. E a palavra quebrada, eu acredito que tem conserto, sim. Inclusive, sobretudo, a palavra quebrada, minha irmã. Muito É bem. isso mesmo, Fê? Vamos para o Mance. E você, Mance? Pois é, então, essa relação que eu tenho com a arte é que me trouxe vocês, o Jonas e a família dele toda, em função do meu trabalho, da arte. Então, para mim é muito gratificante hoje ter eles em minha vida, porque é fruto do meu trabalho, é fruto da arte, é fruto dessa maravilha que é palavra, ilustração, imagem. É muito lindo. E o Jonas trabalha com isso a vida inteira. Ele sabe como é mágico e como é maravilhoso ter isso na vida. Palavra quebrada, você sabe que depende muito do que nós estamos falando, né? Eu acho que a palavra quebrada não tem conserto. Porque se tivesse conserto, ela deixava de ser quebrada e virava consertada, né? Não? Olha lá. Agora, aquela outra palavra que a gente pode se referir, que é a palavra imposta, né? A palavra dada, Sim. eu acho que quando ela é quebrada, mesmo assim tem conserto. Eu acho que bem conversadinho, né? Eu acho que dá para consertar, né? Essa palavra quebrada. É o que eu acho. Bom. Maravilha. Então vamos você? Quebrando. Para mim, a palavra quebrada, ela tem várias quebradas. Ela tem a quebrada do conserto e ela tem a quebrada do talvez não ter conserto. Depende muito das costuras todas que a gente vai fazendo ao longo da trilha. Ela tem duas possibilidades. Ela pode ser consertada ou não. Depende muito de muitas coisas. Muito bem. Seguindo das palavras quebradas, vamos perguntar aos nossos... Aproveitando o que você falou, às vezes, ficar sem conserto é um conserto. Exatamente. Muitas vezes é o melhor conserto, né? A nossa live ela é assim, minha gente, filosófica, profunda, existencialista, né? Vamos lá, seguindo na prosa, eu queria que vocês me contassem para todo mundo que está aqui nessa maratona desde as 10 da manhã, o que vocês já quebraram que deixou vocês desconcertados. Responde você primeiro, Mance. Mance até então, já quebrei muita coisa. Já quebrei muita coisa nessa minha vida. Já quebrei pé, já quebrei dedo, já quebrei a cara muitas vezes. Agora, o que me deixou desconcertado, assim, que eu fui buscar lá na minha infância, assim, que eu acho que é a única coisa que me desconcertou, porque também eu era criança, muito novo, não sabia lidar muito bem com as coisas ainda, né? Foi um brinquedo de Natal que eu ganhei da minha mãe, do meu pai. E era tipo uma arma de raio laser, assim, porque na época que eu era criança passava muito Ultra Seven, National Kid, eles soltavam os raios laser, assim, aquelas armas, aquelas pistolas e tal, e destruía os monstros, os vilões, então aquilo fascinava a gente, né? E eu pedi uma dessas armas aí que tinha no mercado lá na época para minha mãe de presente, ela me deu. Quando ela chegou, a gente ficou tão alucinado por aquele presente, que eu e o meu irmão começamos a disputar aquilo, né? Mesmo que eu não fosse o presente do meu irmão, ele queria também pegar eu com aquele ciúme de criança. Não, é meu, dá aqui, não, dá, pega aqui, puxa pra lá, pá! Quebrou no meio a arma. Olha! Foi um chororô, assim que não teve mais jeito, né? Natal foi pro espaço. Então aquilo me desconcertou e eu não sabia como lidar com aquilo, né? E minha mãe, sabiamente, resolveu, dizendo, não, meu filho, amanhã a gente conserta, a gente dá um jeito. E foi o que deu o jeito, né? A palavra quebrada, não sei se tem conserto, mas a arminha teve e acabou que foi consertada. Que maravilha. E você, Amôrica, o que é que lhe deixou desconcertado? Deixa eu dar um beijo para a Zenita, para a Zuleide,
para Tati, para o Jonatas. Olha, eu ganhei no Natal um trem chamado Ferrorama, que era da Estrela. E era um trilho que a gente armava e eu e meu irmão nós ficávamos dentro, que fazia uma espécie de um retângulo oval, sabe? Se é que é possível, né? Oi, Valentina! E a gente entrava dentro e ficava acompanhando a viagem do trem. E nós íamos virando assim, sabe? Só que nós não tínhamos cadeira giratória, né? Nós girávamos para acompanhar o trem. Só faltava fazer a fumaça, mas o meu irmão, ele fazia a fumaça assim. E era necessário unir todos os trilhos, né? Para formar aquela volta do percurso do trem. E foi quebrado aqueles trilhos. E eu fiquei chateado, triste. E às vezes é difícil um adulto explicar para uma criança, né? Não precisa chorar. Como é que você vai frear um choro que está assim? Ele está no seu apogeu, assim. Então, isso eu me lembro que eu quebrei, né? E como o Mansi falou, é claro que a gente vive quebrando a cara, quebrando a cara, às vezes quebra a palavra que a gente firmou com o outro, né? Isso é muito mais difícil do que quebrar um brinquedo, né? É quebrar a nossa lealdade, a nossa palavra, um pacto poético que você estabeleceu com o outro. Então, isso é tão mais difícil, mais complexo, né, do que quebrar objetos, né, que podem ser restaurados, né, porque um bom restaurador, ele trabalha de modo que nem se perceba que aquilo foi quebrado, né, então... É verdade. E aí, vamos iniciar o verso por esse livro aqui? Tem concerto? Vamos. Esse tem concerto, hein? Esse tem concerto, exatamente. E assim como eu falei com a Sueli, né, falando dos livros dela, eu sempre fico na capa. É uma coisa assim de ritual, de abertura. Isso, frio aí, né, minha Nossa Senhora? Que situação. Cada lugar uma temperatura, cada lugar um jeito. É que a gente não está no Recife. Não tá, né? Olha o sol que entra. Olha ela, só de camisetinha lá, ó. Só de blusinha. Quentinho. Presta atenção. Parece que está no Polo Norte, minha Nossa Senhora. E aí, quando eu comecei a ir, que eu olhei a imagem com o título, Tem Concerto. E aí, eu não quis me conectar com essa máquina desse fazer público, não. Fui para outro caminho, né? Que eu acho que é o que uma história faz com a gente. Ela nos leva para outros tantos caminhos. E eu comecei a pensar o que é que tem conserto na humanidade, o que é que não tem conserto, o que é que tem conserto na vida, o que é que não tem conserto. Eu acho que esse momento que a humanidade está vivendo, eu acho que esse tem conserto está ecoando para todo mundo, né? O que é que tem conserto, o que é que não tem conserto. E aí, antes de eu ir para esse tem conserto fora, eu comecei a visualizar esse tem conserto dentro. Esse tem concerto família, esse tem concerto infância, esse tem concerto vida, né? Das relações que se faz dentro da casa mesmo, o que é que se quebra dentro das relações e que faz de conta ali que colou, né? E vamos levando os anos assim. Quantas crianças são quebradas dentro da própria casa, né? São rachadas. Quem é que ouve esses concertos? Então, antes da gente ir para a proposta, né, uma proposta além dessa que eu estou trazendo, como é que chegou essa ideia? Primeiro do Jonas, assim, como é que veio esse título Tem Concerto? Qual era a sua ideia com ele? Me conte. Na verdade, a primeira imagem foi a de um poder público quebrado e precisando, carecendo de conserto. E essa imagem me levou, obviamente, ao título, né? Tem conserto. E esse olhar que você lançou agora para o título é muito interessante, porque a gente passa toda a nossa jornada recomeçando, né? Às vezes dá a impressão que
que a gente não está progredindo, porque está num movimento de recomeço, né? Todo ciclo, né? Todo início de ano, toda segunda-feira, todo começo de regime. A gente está sempre Só na frutinha, né? Todo relacionamento, toda refeição, né? Que a gente prepara novamente a refeição, come, recomeça o processo de digestão. Um relacionamento para dar certo, você tem que alimentar, precisa de muitos começos, porque nada está assegurado, né? Então, esse consertar, esse olhar técnico, né, do funcionamento da máquina, essa máquina subjetiva, essa máquina material, ela precisa de manutenção. Porque não basta você equipar um Estado, né, eu digo o que as prefeituras, né, as peças da prefeitura, prefeituras dos municípios, dos estados, da federação. É preciso não só criar, não só inaugurar, mas cuidar do que já foi inaugurado, do que já existe, que precisa de um funcionamento, de um olhar cuidadoso do cidadão, dos governantes, de todos os membros da política. Então, ele tem esse lado, esse livro, na formação da cidadania, da criança, de zelar por si mesma e pelo que é coletivo, pelo que é do outro, pelo que envolve a administração de uma cidade, de um estado, de um país. Então, é um livro de teor político, de teor sentimental, né? Porque a gente fica desconcertados, fica desarrumado, fica quebrado, fica esfacelado, fica moído, pulverizado em muitos momentos da nossa vida, né? De tempos em tempos, né? Ninguém é inteiro o tempo todo. A gente está sempre se quebrando, ou nem se for uma lasquinha, já incomoda. Às vezes você quebra um pedaço grande, não te incomoda tanto quanto, né, fazer uma raladinha naquele ponto que você gosta mais, né? Então, eu acho que é um livro necessário. Eu fiquei muito resistente para lançar esse livro, porque, embora eu seja um otimista exacerbado, às vezes você assiste ao Jornal Nacional e dá a impressão que não vai ter conserto o país, o mundo, né? Os noticiários, aquelas notícias que nos chocam, né? Uma falta de integridade na política, muitos desvios de verba pública, que é um dinheiro que deveria ser utilizado para a população, né? E não desviados para questões egoísticas, questões, né, de falta de caráter. Então, tudo isso me incomoda, esse desarranjo, esse desconcerto. Mas eu acredito muito na humanidade, então ele saiu. E aí ele saiu, Márcio, chegou para você. Como é que foi para você? Pois chegou para mim essa preciosidade, né? Como sempre, um presente, né? E o Jonas, na sua genialidade... O nosso outro entrevistado sumiu, voltou, muito feliz. Porque o Jonas, na sua genialidade, né? E olha que eu nem comecei a elogiar ele ainda, hein? Olha lá. Ele, na genialidade dele, ele conseguiu, com esse livro, trazer à tona um assunto que ele fica camuflado, né? Que as pessoas já estão cansadas. Elas já, sabe, extraíram tudo que podia ser extraído desse assunto e chegar no comum, que é corrupção, desvio de verba, falta de escrúpulo, o que a gente está cansado de ver no dia a dia, né? Então, assim, num primeiro momento, quando eu recebi
o texto, e que era do Jonas, eu fiquei um pouco, assim, perdido, para falar a verdade, porque eu mesmo, como a maioria das pessoas, tinha um preconceito formado a respeito dessa coisa da política. Não tem jeito, né? Você entra um, sai outro, entrando, saindo e continua a mesma coisa. E isso leva a gente a desacreditar nesse sistema que a gente tem aí, né? Então, aquele texto, para mim, num primeiro momento, assim, falou, isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui é complicado demais. A sinceridade. É chover no molhado, né? Tudo, né? Coisa bonita. É chover no molhado, isso aqui não tem jeito. Mas aí eu comecei a ler, e li uma vez, e li duas vezes. Na terceira vez eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Porque até então nem sequer uma imagem eu conseguia formular a respeito daquilo. Como é que eu vou ilustrar um texto desse, senhor? Não tem como, né? Mas depois aquilo foi amadurecendo na minha cabeça e o Jonas conseguiu, com a sua genialidade, mais uma vez, com a simplicidade, quebrar essa coisa carrancuda que a gente tem a respeito de política, né? Essa coisa já pré-formada a respeito de política, que é, não, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem conserto, cada vez pior, e toda vez que a gente ouve de política, é isso que a gente ouve, né? Mas aí o Jonas, com esse seu jeitinho, né, de escrever, de jogar com as palavras, me trouxe de volta aquela inocência de acreditar de que realmente, se as pessoas trocarem, né, as molas, as engrenagens, os parafusos, isso pode ter conserto, né? Por que não? E aí aquilo foi me trazendo imagens na cabeça, né? E o texto dele também, muito ilustrativo, ficou tranquilo, ficou fácil. A única coisa que mais deu trabalho foi justamente confeccionar essa máquina do poder público, né? Como é a máquina fabulosa, do poder público? Ficou fabulosa essa imagem. Como é a máquina do poder público, né? No imaginário, né? A princípio é uma máquina corroída, né? Quebrada, destruída, enferrujada, obsoleta, né? E aí saiu essa imagem que você mostrou na capa aí. Sim. E depois, mais para frente, se transforma em outra, né? Sim, a gente mostra daqui a pouco um pedacinho, coisa pouca. Eu gostaria o Mansi falou algo de suma importância na elaboração de como ele viu todo o texto dentro de si para encontrar as imagens, né, dentro da subjetividade dele como artista para colocar no papel, no computador, né? Mas a Casa do Lobo, essa editora, que hoje o dia, essa maratona de lives que contempla esses 10 primeiros livros da Casa do Lobo, eles têm feito um procedimento inusitado, muito bonito, de integrar ilustradores, autores. Então, nós fizemos uma reunião para cada livro, né? Foram abertas salas, né, remotas, a gente tem o grupo de WhatsApp do livro, então a gente faz uma reunião entre o autor, o ilustrador, a Sueli Lemos, que é uma editora da Casa do Lobo, e a própria Regina Lobo, né? E a gente discute tamanho do livro, o tipo de ilustração, né? Então, tudo que é pertinente àquela obra foi discutido nessa reunião, e aí ficou tudo muito mais claro para nós, né, Manso, depois dessa reunião. Com certeza, com certeza. Faz parte do processo criativo, né? E quando tem a interação de todos os envolvidos, tudo fica muito mais fácil, né? Tudo fica mais simples de resolver. Isso. E o Jonas é uma pessoa fantástica, né? A Sueli, a Edna, a Regina, todo mundo que estava opinando, que estava conversando a respeito, todas pessoas muito lindas por dentro, que têm muito a oferecer, então acaba que o texto, o livro, acaba virando uma coisa
única para todos, né? Exatamente. Um verso que me chamou a atenção é porque não é uma pergunta, né? Não é, tem conserto? Porque é essa pergunta que a gente se faz desde sempre, atualmente, infinitamente, quase que cotidianamente. Esse mundo tem conserto? Essa política tem conserto? Aqui não se pergunta, se afirma, né? Tem conserto. Né? E um verso que eu comecei a me perguntar enquanto eu lia, uma criança que ela conhece a dinâmica da política da família dela, né? Se ela tem voz, se ela tem vez, se ela sabe se colocar o que é que tem, o que é que não tem conserto, se ela entende bem isso na família, eu acho que ela consegue alcançar um pouco mais essa concepção de política, né, fora, né, de governo, do que trabalha essa máquina. Mas eu fiquei me perguntando, a criança que não tem isso em casa, né, que não tem, que essa máquina está quebrada do entendimento, do afeto, da escuta, do respeito, né, de dar voz a ela, dessa criança ter o poder de dizer, não quero para tal lugar, não quero ficar com tal pessoa. Como é que fica para vocês isso, né? O que será esse conceito das relações da família, né? Porque é uma perspectiva de falar de política para a criança, né? A princípio, né? Vocês têm essa vontade, né? Esse desejo. Mas existe uma política antes dessa, né? Que é a política afetuosa, a política do acolhimento. Então, uma criança que não é acolhida, um adulto que não é acolhido, ele consegue identificar esse acolhimento fora? Ele consegue ver que tem conserto fora? Perguntas filosóficas existenciais, porque minha meta aqui é essa, eu sou de frente para a loba, né? Amore, depois de 30 anos de terapia, quando eu realizar esse ciclo, eu responderei essa pergunta. Eu passo para o meu amigo, que é mais sábio. Olha, moço, depois de você não tem ninguém, então você trata de responder. Jesus! Olha, a politização é uma coisa que tem que ser feita desde pequeno, né? Não tem como não ser uma pessoa politizada se não começar dentro de casa. É complicado, né? A gente carrega isso de berço, né? A minha família, ela é envolvida com política, a família da minha esposa é envolvida com política. Então, a gente fala de política, respira política quase que o tempo todo, né? E a gente percebe que falta mesmo para a maioria das pessoas um pouco de politização, né? De entender melhor o que é a política, né? O que ela envolve, o que ela engloba, o que ela faz ou deixa de fazer, né? Então, para a maior parte das pessoas, né, do nosso país, política é o político. Né? Sim, então, isso afasta ela da política, porque ela acha que é isso a política, né? É quando os irmãos, as irmãs ou os irmãos brigam entre si e um dos pais, das mães, tenta instaurar a ordem, tenta partir do princípio da justiça, de entender o que houve, ouvir o lado de cada um. Isso é uma política para tentar instaurar a ordem que foi perdida, que foi desestruturada, quebrada, né? É tentar consertar a harmonia que havia antes de eclodir essa balbúrdia toda, né? Então, isso aí é a base da política, né? Você já traz de casa. Se você tem essa referência política, você acaba aqui gostando, né? Da política. E aí mais para frente você consegue distinguir, né, o que é um político da política. Isso. O Amore, a minha mãe conta que nos períodos difíceis a minha avó fazia uma frigideira de comida, né? E eles eram em muitos. Então ela ia dando a colherada para cada filho, para cada primo dela, né?
tudo muito dividido. Isso é uma política de Sim. divisão que não pode haver privilégios aí nessa divisão. Senão, quaisquer das partes, dos primos, dos irmãos, reclamarão. Tá dando mais para fulano, tá dando mais, né? Tá privilegiando, que negócio é esse? Então, tudo que você faz dentro de casa é um ato político. Né? Não tem como uma pessoa não ser política, um cidadão não ser político. Porque ser político é ter um posicionamento, é ter um olhar, é ter ideias. E é você defender esse seu posicionamento. Né? O porquê você faz a defesa de estar do lado de tal pessoa? Por que você vai apoiar determinado partido em detrimento de outro, né? Então a criança vai aprendendo, né? A incorporar tudo isso. São conceitos cotidianos, né? São. Da prática. E eu comecei a perceber também que esse livro pode caber diretamente no território escolar. Qual é a política dessa escola, o que é que tem conserto na sala de aula, o que é que tem conserto entre os colegas. Então, eu gosto muito quando uma obra ela pode ser muito além do que ela se propõe, né? Muito além daquela ideia do autor, da ideia do ilustrador, e ela vai se refazendo, né? Se tecendo na mão do outro. Vamos dar uma palhinha para a humanidade, né? Acho que nós somos um trio aqui generoso. Segundo o Mansi, um trio parada dura. Trio parada dura. Então vamos lá, quem começa? Quem começaria esse verso? Eu acho que a dedicatória é tão legal de ser dita, né? Então comece, amor. Você é a dama do grupo, você é a dama. Para as crianças que fazem política quando são justas, solidárias, honestas, generosas e gentis. Não foge não, Manso. Onde é que tu tá indo, Manso, nesse momento solene? Quando respeitam as diferenças. É o sinal aqui que tá meio... E acreditam na força das semelhanças, que une todos os seres humanos. Então isso é uma outra forma de falar de política, né? Trazer para a história da criança. Vai lá, amor. A cidade assombrada não assombrava ninguém. Os moradores ali não moravam. Apareciam ao amanhecer, desapareciam ao anoitecer. Nessa cidade sem idade, os acontecimentos não aconteciam. O educador, que não educava, ensinava o aprendiz que não aprendia. Um fingia que estudava, outro fingia que ensinava. Vai lá, Mansi. E o cozinheiro? E o cozinheiro? Vai lá, o cozinheiro que não cozinhava servia um alimento que não alimentava para o funcionário que não funcionava. Você vê como é que é, né? Nada funciona. E o governador que não governava fazia um comunicado que não comunicava para ouvintes que não o escutavam. Que absurdo, viu? Como é que o ilustrador vai fazer isso, né, Mansi? Foi. Olha, eu vou te contar, eu sou um gênio que nem o Jonas para imaginar que uma imagem é capaz de ser extraída de um texto desse, né? É um presente, viu? O Jonas é o homem do desafio. Você queria mastigar do livro? Sim. Olha, não podia ter coisa melhor. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui. Eu fiquei muito tempo afastado da literatura. Eu mudei de ramo e tal, e aí fiquei um tempo afastado. E eu resolvi voltar em função da pandemia. Aí eu montei todo o meu esquema de trabalho e tal, e qual foi a surpresa para mim, né? A Regina e a Sueli ligaram, falou, olha, a gente tem aqui um trabalho do Jonas Ribeiro para você fazer, você topa fazer? Gente, mas na hora eu topei, né? Agora você veja só, já de cara, né, o primeiro texto, depois de 10 anos afastado, tem concerto.
Falei, tem conserto, né? Tem que ter. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Não adianta nós foi do outro. Foi um presente maravilhoso. Agora que ele está aqui pronto na frente da gente, é um presente maravilhoso para todo mundo. Agora que nasceu, né, Mâncio? Tá tudo bonito, tudo lindo. Ô, Mâncio, eu acho que todo mundo tem que ter um livro desse em casa, não só as crianças, mas também todos os adultos. Eu acho também, eu concordo plenamente. Quando eu achei esse lobo aqui no cantinho, eu achei fabulosa essa sua sacada, que é o lobo da casa do lobo. Mas não era para mostrar, Ana Carolina Lemos. Ui. A Regina Lobo vai dar 10 livros para quem disser. Quem encontrou o lobo no livro, e agora? Ninguém sabe e agora? Qual foi a página que eu mostrei, ninguém viu. Eu achei de uma sacada, Mâncio. E que houve uma costura tão bonita entre a palavra e a imagem, e é fabuloso porque a amizade também provoca essa chegança, né? Essa chegança, você conhecer o Jonas lhe conhecer, isso ajuda muito na tradução, né? De como é que eu vou fazer esse verso. E que você foi sacudido, né? 10 anos depois, ou continua ou desaparece, né? Então, que você continue. Foi colocado à prova, né? E eu sempre fui chegado num desafio, então tá tudo certo, tudo em casa. Então, tudo tem conserto, né, não? Mas me contem, se vocês dois fossem inventar uma máquina para o mundo, que máquina vocês inventariam? Pode falar, Mâncio. Olha, Mâncio, tu está sendo convocado constantemente. Vai para a roda, Mâncio. A máquina... Olha, a máquina aqui eu acho, né? Mais uma vez, vamos ir no campo da filosofia. Sim. A máquina que eu acho assim, que mais faz falta hoje, e se eu pudesse inventar e fazer funcionar, seria a máquina da solidariedade. Eu acho que está faltando tanta solidariedade nesse nosso mundo de hoje, porque as pessoas precisam disso, né? As pessoas carecem de solidariedade, de fraternidade, amor ao próximo. São coisas assim que levam a tantas outras coisas mais melhores, né? E que completam a vida da gente. Se as pessoas tivessem ideia de como ser solidário é gratificante e traz de volta um retorno imenso, todo mundo ia se preocupar muito mais com isso, com certeza. Essa é a que eu inventaria. Uma máquina que transformasse as pessoas. E você, Jonas? Máquina de sorvete, máquina do quê? Como? Você me perguntou? Tá cortando um pouco. E Jonas? Tá cortando? Jonas, a lá. Tá cortando, eu tá inventaria a máquina da leveza para que nós ficássemos mais leves, sorríssemos mais e transformássemos os problemas em desafios. Em desafios cotidianos, né? Sem essa carga melodramática, né? Essa carga filosófica, existencial. Porque, na verdade, todo dia que a gente desperta, a gente tem uma demanda muito grande de coisas para resolver. Então, com leveza, tudo flui. É isso, essa máquina que eu faria. Uma máquina para devolver a nossa leveza. Uma pluma. Muito bem. Eu gostaria que vocês dissessem, se vocês pudessem escrever um bilhetinho para cada criança que vai receber esse livro, que vai tocar nesse livro, que vai ler esse livro. O que vocês escreveriam para elas? Para elas? Jonas, você agora, hein? Eu escreveria
Boa leitura. É, porque já escreveu o livro todo, ainda vai escrever um bilhetinho, né? Eu sempre adorei bilhetes curtos. Eu não gosto de bilhete de carta. Se você me disser para eu escrever uma carta, daí eu vou me... Eu acho que bilhete é um haikai. Isso. Bilhete é uma delicadeza, né? O bilhete está querendo dizer, estou aqui com você, segue em frente, né? Boa leitura. Espero que você goste e se sinta em casa nessas páginas que foram escritas, ilustradas, impressas, com a nossa inteligência, com o nosso afeto. E o Manso, ele foi muito, sabe, nesse processo de produção desse livro, ele foi extremamente paciente, ele estava aberto para refazer, atender às nossas sugestões. Então foi um processo, nada foi difícil, né? Tudo foi gostoso, foi compartilhado. E eu gosto de fazer livro quando esse tobogã dos acontecimentos colabora para tudo dar certo, né? Porque se muitas coisas começam a dar errado, a gente tem que parar e avaliar. Por que está emperrando, né? Por que não tem um conserto? Então, e diferente, né, do que nós imaginávamos, ele foi bem. Esse seria o meu bilhetinho. Boa leitura. Um bom bilhete. O meu seria idem. Mais curtinho ainda. Mas tá bonito esse trio Parada Dura, tá uma beleza. Amor, a Edna pediu para você falar da capa azul. Diga lá. O Manso encaminhou para nós 3 arquivos de capa. Era uma capa verde, uma capa amarela, essa azul, tinha uma mesclada, 3 ou 4. Eu escolhi uma outra. Eles já gostaram logo de cara com a azul. Daí eu fui aqui em casa. Eu desci, estava o nosso jardineiro querido e a minha mãe estava no jardim, ambos fumando. Oh, Jesus. Fumando e filosofando. E eu perguntei para eles, eu estava com o celular e mostrei os arquivos. Que capa vocês escolheriam? Eles disseram, essa azul, essa azul. Daí, diante disso, e aqui em casa eu também perguntei para minha madrinha, que está passando a pandemia conosco, desde o início, ela optou pela azul. Daí eu deixei a minha escolha de lado e acatei, porque no grupo do WhatsApp, no grupo Tem Concerto, eles optaram mais pela azul. O que eu ia falar, né? Todo um trabalho político aí. Democracia, né? Faz parte da política. E é isso, democrático. Escutando o outro, leitor. Perfeito. Maravilha, gente. Vocês teriam alguns versos para dizer a mais? A gente está quase caminhando para o fechamento. O que é que vocês queriam dizer para esse dia tão bonito de hoje, que a gente está celebrando aí a maratona, que celebra a chegança da Casa do Novo no mundo, né? Tão fabuloso, tem editoras abrindo portas. E uma editora que nos acolhe tão fabulosamente, né, gente? É tão bonito. É verdade. Os autores que estão se entrevistando os ilustradores, ela faz essa... abre a porta da casa e diz, gente, vamos conversar primeiro, né? Então, somos todos habitantes e moradores dessa casa e que está trazendo livros fabulosos, com temas bem diferentes, assim, que agrega todo mundo, que acolhe a família inteira, né? Então, o que é que vocês teriam a dizer a mais, meninos? Primeiro Jonas, vai lá, Jonas. Um livro,
às vezes nós fazemos para a ação da leitura ela se dar para as futuras gerações. Porque nem sempre a gente vê o efeito de uma leitura no momento presente. Então, nós que produzimos os livros, eu digo nós, editores, ilustradores, diagramadores, revisores, escritores, a gente lança a ideia, a gente lança o livro. E para uma sociedade mudar, para um conserto acontecer, é necessário a atuação de dezenas, centenas de profissionais comprometidos com a coletividade, com a democracia, e daí sim ocorrerá uma mudança, a máquina será consertada. Não só a máquina do poder público, como é esse conserto interno, essa revisão dos sentimentos, do exercício da nossa cidadania em sociedade. Então, eu agradeço, aproveitando para deixar as minhas palavras finais aqui, agradeço a entrada desse título no catálogo da Casa do Lobo, a parceria com o Mance, o Ederson Salles Mance, e essa mediação amorosa, acolhedora, que você fez aqui conosco. Muito obrigada, eu fiquei muito satisfeito com a obra, e eu espero que ela seja recebida de braços abertos nas escolas, nos espaços culturais, onde houver um cantinho de leitura, um acervo, uma estante. E o que eu desejo para o Tem Conserto é o que eu desejo para todos esses 10 livros, os 10 primeiros livros do catálogo. Que maravilha. Perfeito, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo para a editora, a Casa do Lobo, porque precisa, né, de casas do Lobo nesse país, muitas, infinitas, com essa visão, com essa filosofia de interatividade, né, de aproximar as pessoas, não só através da leitura, mas através do conhecimento, do contato, né, entre autor, ilustrador, editor. Eu acho que se todo mundo tivesse essa boa vontade, nosso país seria diferente, né? A boa vontade. O nosso país será diferente. Será diferente. E o Jonas deu o pontapé inicial aí, né? Com o Tem Conserto. Meteu a bola em campo aí. Agora é só jogar o jogo, né? Não, Jonas? Márcio, vamos fazer uma fofoca. Maria. Vai. Ai, Jesus. É verdade, fofoca de bastidores. É verdade que você está ilustrando outro livro para a Casa do Lobo? Ih, rapaz. Não era para contar. Mas eu tô assim, tô ilustrando um outro livro aí que também vai ser bem bacaninha aí. É um livro que vai ser lançado agora no segundo semestre pela editora. Surpresa. Não fui autorizado a falar a respeito. Não. É detetive da arte, assim, seu fofoqueiro. Detetive da arte. É um livro que fala, sabe de quem? Nada mais, nada menos do que Renoir. Sabe lá quem é Renoir? É um ícone da nossa da arte mundial aí, não é? Coisa fantástica. Uma delícia também de ilustrar. E também, você vê, conheci através da editora a Sueli e a Edna, que são escritoras também. Conheci a Ana Carolina, conheci a Ana Cláudia, tudo pela internet, tudo pelas lives. Então você vê como é maravilhoso essa possibilidade, né? Mesmo com essa restrição toda que está tendo, a gente, através da tecnologia, a gente pode fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Muito fantástico isso, né? É verdade. Eu quero dizer que eu amei projetar com vocês. Foi fabuloso. Vamos passar o anel, minha gente? Passar o anel. Vamos passar Passa o anel aí.
Ana Cláudia vai ter aí o Eliandro e o Fê. Então vamos lá. Gente, continue nas maratonas de hoje. Tem muita coisa bonita para acontecer. E até a próxima. Tchau, queridos. Beijo, Tchau. Foi um prazer imenso estar aí com vocês. Prazer, Mâncio. Um cheiro, todo mundo. Todo mundo que Cheiros. pela participação de todo mundo. Um cheiro. Tá chegando a próxima, fica aí. Rapaz, não fala cheiro que eu nem perfume passei para essa live. Como é que pode? Que coisa fabulosa. Vamos seguir. Tchau.